para que seja feita a leitura da palavra de hoje. Serão feitas duas leituras, uma no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, de 6 a 10, e a segunda no Evangelho de Marcos, capítulo 5, de 25 a 34. Então, Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram à casa de Abinadab, e Uzá e Aió guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram a Iera de Quidom, estendeu a mão Uzá, a arca para assegurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Vamos à segunda leitura, que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo de 25 a 34. A cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Ainda de pé, vamos ouvir mais um louvor, para que o nosso querido pastor Charlito se posicione no púlpito. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, mais que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito
muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Podeis assentar, irmãos. Que bom estar novamente com vocês. Sempre um prazer e um privilégio estar podendo compartilhar a palavra do Senhor. Você já ouviu falar na pedra de toque? Talvez fábulas e histórias a seu respeito. Na verdade, pedra de toque é um instrumento utilizado por joalheiros para se reconhecer e testar a pureza dos metais. Das muitas histórias que existem sobre a pedra de toque, achei intrigante a que trata da lenda de que quando a grande biblioteca de Alexandria foi queimada, apenas um único livro salvou-se dos escombros. Por não se tratar de um livro de muito valor, acabou sendo comprado por um jovem pobre que mal sabia ler por uns poucos tostões. O livro, na verdade, não era realmente muito bom, mas nele é interessantíssimo um tipo de pergaminho no qual estava escrito o segredo da pedra de toque. O mistério residia no fato de que a pedra de toque, devidamente manipulada, poderia transformar qualquer metal em ouro puro. Pois bem, no pergaminho estava descrita a localização exata de onde ela poderia ser encontrada, precisamente nas praias do Mar Negro, misturada a outras milhares de pedras exatamente iguais a ela. O extraordinário, entretanto, é que o livro revelava o segredo para se distinguir de maneira correta a pedra de toque. A pedra real era quente, enquanto as demais eram frias. Convencido do grande achado que havia encontrado, o jovem vendeu os seus poucos pertences, comprou algum mantimento e foi acampar na praia onde começou a sua busca. Seu plano consistia no seguinte: sabedor de que se pegasse as pedras comuns e as jogasse de volta ao chão, poderia colhê-las novamente centenas de vezes. E então ele resolveu, a cada uma que pegava, em constatando ser ela fria, jogava de novo no mar. E assim foi o primeiro dia, a primeira semana, o primeiro mês, o primeiro ano, e 3 anos se passaram, e nada daquele jovem encontrar a pedra de toque. Mas todos os dias ele seguia a sua rotina, levantava cedo, ia para a praia, pegava uma pedra, tocava, era fria, jogava no mar. Durante o dia inteiro até a noite repetia essa enfadonha tarefa. Ano após ano fez o mesmo esforço, mas nada. Mas houve um dia, numa manhã, que ele pegou uma pedra que estava quente. Mas como que por uma fatalidade,
acostumado ao processo rotineiro que realizava todos os dias, inadvertidamente jogou-a no mar sem se aperceber. Pobre garoto, passou toda a vida procurando pela pedra sem jamais tê-la encontrado. Tatiane Costa afirma que aceitar um golpe do destino permite-nos desprender do passado, de tal forma a ter a liberdade para tocar a vida em frente. Pena que aquele homem estava preso a si mesmo e às circunstâncias por ele criadas. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa noite. Você gostaria de encontrar uma pedra de toque? Um objeto assim com poderes mágicos? Na verdade, a mística por trás dessa história revela 3 facetas que estão presentes em todo ser humano: o desejo de tocar, de desvendar, de conhecer, a necessidade de transformar as coisas, de mudá-las, de alterá-las, e a busca incansável pelo prazer e pela felicidade. Um toque apenas e tudo será alterado. Quem sabe transformar coisas velhas em novas, ferro em ouro, papel em dinheiro, doença em saúde, dor em alegria e até a morte em vida. Por outro lado, Ernest Hell nos ensina que não devemos tocar numa ferida se não temos com que curá-la. A impressão que eu tenho, analisando a vida das pessoas pelos muitos referenciais que me têm sido possíveis na escuta terapêutica do gabinete pastoral, 15, 20 pessoas por semana, é que cada uma delas, na verdade, muitas vezes até sem saber, está à procura de uma pedra de toque. Algo que possa acabar com a solidão, com o medo, apagar o fracasso, salvar o casamento falido, recuperar o emprego perdido, restaurar a alma assolada por fantasmas, liberar perdão retido, curar a doença incurável. Uma fórmula que permitisse eliminar a dor, o rancor, a mágoa, a decepção, dissolver a angústia, eliminar a tristeza, a falta de dinheiro, de tempo, de sono e até a falta de paz. Queridos, eu gostaria hoje de lhes falar sobre a única pedra que pode significar a existência. Não é a pedra de toque, é a pedra angular. Só ela é capaz de dar à vida cor, sabor, propósito. É a única que realmente pode transformar coisas, inclusive na sua natureza, essência e significado. Basta apenas um toque e o deserto árido de nossas almas se transformará em oásis. Há 2 personagens na Bíblia Sagrada que podem nos auxiliar a entender isso. E é sobre elas, a partir do indecifrável antagonismo convergente de suas vidas, que nós vamos fazer uma reflexão sincera, honesta, sobre a nossa espiritualidade, nessa mensagem que eu intitulei apenas um toque. Mas eu não quero prosseguir sem convidar você a um momento de oração. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Meu Pai, temos vivido dias tão difíceis, Senhor. E ouvindo as pessoas, nos deparamos com dramas dos mais diversos. Pessoas quebradas pela vida, machucadas, sofridas. Pessoas que fizeram escolhas irreparáveis, que andaram por caminhos de morte, que construíram castelos na areia. E todas estas estão em busca de algo que possa ressignificar as suas vidas. Essa noite estamos nessa casa chamada casa de oração,
E tudo o que precisamos é apenas um toque. Um toque teu, Senhor, e nada mais será como um dia já foi. Dá-nos essa noite uma porção da tua palavra juntamente com o teu Espírito e o perdão dos nossos pecados por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meus amigos e irmãos, o que há em comum na Bíblia Sagrada entre o livro de 1 Crônicas e o Evangelho de Marcos? Entre um homem de tradições do sagrado e uma mulher enferma? Entre a quietude do deserto e o alvoroço da cidade? Entre a alegria e a dor? A vida e a morte? A arca da aliança e Cristo? Eu vou lhe dizer, o que há em comum entre essas coisas aparentemente desconexas, paradoxais, que se encontram em contextos distintos, lugares distantes e épocas diferentes, é apenas um toque. Os dois textos que nós lemos há pouco contam duas histórias que não têm conexão, a não ser pelo fato de que ambos os seus protagonistas tiveram a experiência de tocar em Deus. Tocaram em Deus, ainda que com motivações diferentes, com percepções diferentes e, sobretudo, com desdobramentos diferentes. Tocaram no sagrado por um instante, uniram o finito ao infinito, o temporal ao eterno, o físico ao metafísico, o imanente ao transcendente. E olhando para o texto, o que me surpreende e me intriga, o que me deixa extasiado, não é o fato do ser humano tocar em Deus, mas sobretudo o que pode ser desencadeado a partir dessa ação. Agora, para compreender as implicações que existem na morte do sacerdote Uzá e na cura da mulher do fluxo de sangue, eu quero lhe convidar a mergulhar no cenário dos textos, para que você compreenda melhor aquilo que queremos trazer essa noite. Quem era Uzá? Uzá era um benjamita, filho de Abinadab, que provavelmente era da tribo de Levi. Ele era um homem acostumado ao serviço do sagrado. Ele era um homem acostumado com liturgias, com tradições. Ele era um homem que estava a serviço da divindade. Ele era um homem da religião. Ele conhecia os preceitos judaicos. Ele conhecia os escritos. E a arca foi levada para a sua casa depois que foi tomada dos filisteus. E isso se deu quando Saul era o rei de Israel. E Saul era um homem que confiava no seu talento, na sua habilidade, na sua capacidade, na sua estratégia, na sua força. E ele olhou para aquela arca, que era o símbolo da presença do Deus de Israel, aquela arca que era um arquétipo de Deus no meio do seu povo, aquela arca que apontava para algo maior, e simbolizava que Deus estava entronizado no meio da congregação. Saul pegou aquela arca e colocou ela num depósito, colocou ela na casa de Abinadab, colocou ela num local onde ela não tinha destaque, onde ela não tinha honra, onde ela não era percebida. Era como se Saul dissesse: olha, não preciso da presença de Deus, eu preciso de um grande exército para ir contra os meus adversários. E Uzá cresceu vendo aquela arca dentro de casa. Talvez Saul tenha dito a Abinadab: olha, leva esse artefato, põe na sua sala, vai ficar lindo, sua mulher vai adorar. Você sabe, você pode até, quem sabe, botar assim uns copos em cima, faz dela uma cristaleira, bota assim um abajur do lado, vai ficar uma beleza. O fato é que Uzá cresceu ali, vendo a arca diante dos seus olhos. É provável que ele um dia tenha jogado bola na sala e a bola bateu na arca.
É muito provável que por diversas vezes ele tenha tocado na arca e nada aconteceu. Porque ele não tinha entendimento, ele era um garoto, não tinha percepção. Aquilo para ele era um móvel como qualquer outro. Mas houve um momento em que aquele artefato, obra de artífice, deixou de ser apenas um móvel e passou a trazer implícito todas as implicações que nela estavam contidas. Os povos tinham medo daquela arca, porque sabia que aquela arca simbolizava o fato de que o único Deus, o Deus verdadeiro, estava no meio de Israel. Diz que quando ela era conduzida pelo deserto, de dia uma nuvem a cobria e de noite uma coluna de fogo a acompanhava. Ali estava um símbolo que apontava para a presença e para o poder de Deus. Quando Saul morre, Davi quer assumir o reinado, e ele é empossado como rei. Seu primeiro ato, a primeira coisa que ele delibera é: vamos trazer a arca lá da casa de Abinadab para colocá-la em Jerusalém. Vamos trazer a arca e colocá-la no tabernáculo, porque eu não quero fazer absolutamente nada sem a presença de Deus. Quanto temos a aprender com essa atitude de Davi? Não quero fazer nada, não quero tomar nenhuma decisão, não quero empreender nenhum projeto sem a presença de Deus. Mas a motivação boa de Davi levou ele a experimentar um episódio que só trouxe desgraça. Porque não raras vezes nós queremos fazer a obra de Deus no princípio do diabo. Porque não raras vezes boas intenções não levam a bons resultados. Nem fazer a coisa da maneira que julgamos ser certa é a coisa certa. Já dizia o profeta: os meus caminhos não são os vossos caminhos. E Davi, que deveria ter consultado a Deus e ido aos livros sagrados para ver aquilo que deveria ser feito, esqueceu-se e deliberou por si mesmo e disse: olha, vamos pegar um carro de boi novo, vamos botar umas bandeirolas nele, botamos a arca em cima, e aí para fazer um parangolé, a gente bota 2 sacerdotes paramentados, e que assim uma procissão, e aí o povo vai tocando trombeta atrás, põe um trio elétrico nesse negócio. Diz que essa foi a primeira marcha para Jesus. E aí Davi empolgou-se, disse: olha, aí eu vou dançando no meio do povo, vou me alegrando, celebrando. Esse negócio vai ser um evento, rapaz. Vai sair em tudo quanto é jornal, vai estar no UOL, no Jornal Nacional, vai ser um negócio espalhafatoso. Vamos trazer a arca. E aí se dispuseram. Tiraram a arca da casa de Abinadab e botaram no carro novo. Os sacerdotes paramentados e iam empurrando a arca, mas aí tinha um riacho. Foi passar pelo riacho e o carro tombou e a arca deslizou, e o sacerdote viu aquilo e disse: ai meu Deus, a arca vai cair no rio. Aí foi tocar, quando tocou na arca, desceu um raio laser do céu e ele virou churrasco, foi dizimado. E aí Davi disse: como trarei a mim a arca de Deus? E se você ler o restante dos capítulos 14, 15 e 16 de Crônicas, você vai ver que Davi entende o erro que cometeu, e aí da maneira correta, da maneira de Deus, ele consegue trazer a arca. Mas aquele episódio, daquele sacerdote que tocou em Deus, porque ali estava a projeção de um símbolo que representava o próprio Deus, morreu. Apenas um toque, e a morte se fez presente. Mas no outro texto, nós nos deparamos com uma mulher enferma. E uma mulher enferma, no contexto judaico, tinha muitas implicações, porque a mulher não tinha qualquer significado naquela sociedade. O judeu orava todos os dias e dizia: ó Deus, muito obrigado, porque eu não nasci mulher. E uma mulher enferma gera um problema muito maior. E uma mulher enferma e com uma enfermidade que a tornava imunda, aí era insustentável.
porque aquele fluxo de sangue a tornava cerimonialmente impura para o culto ou para qualquer outra coisa. Ela não podia se relacionar com ninguém, ela não podia tocar em ninguém. Se alguém tocasse nela, ficava impuro. Tinha que fazer todo um ritual de purificação. E mais, diz o texto que aquela mulher já havia gasto todos os seus haveres, os seus pertences, as suas economias. Havia consultado os especialistas, tomado medicamentos, ela tinha feito todos os exames, mas não havia sido curada. Ela tinha uma hemorragia que não cessava. Conversando certa vez com um amigo ginecologista, ele disse: olha, provavelmente isso era um mioma. Algo que nos nossos dias é resolvido de forma simples, mas naquele tempo a medicina não tinha os avanços dos nossos dias. Aquela é uma mulher falida, que havia perdido tudo. Aquela é uma mulher sem sonhos. Aquela é uma mulher sem perspectiva. Aquela é uma mulher que não consegue ver a possibilidade de construir uma família, de ter filhos. Aquela é uma mulher sem chão. Aquela é uma mulher sem brilho nos olhos. Aquela é uma mulher sem sorriso nos lábios. Aquela é uma mulher que não tem um projeto de vida. Aquela é uma mulher que nunca ia amamentar uma criança. Ela é uma pessoa descartável. Ninguém chamava ela para ir no shopping center. Ninguém queria sentar com ela para tomar um chá, assim, numa cafeteria. Ninguém era amigo dela. Ninguém queria contato com ela. Ninguém queria convívio com ela. É uma pessoa que a gente quer distância. É uma mulher anônima. Num dia qualquer, numa esquina qualquer da vida. A única coisa diferente é que naquele dia qualquer e naquela esquina qualquer, ela viu passar a Jesus. E ela pensou: se eu tocar nele, apenas um toque nele, e eu posso ser curada. Entre aquela mulher e aquele homem só havia uma coisa em comum: ambos haveriam de tocar em Deus, e esse toque mudaria por completo as suas vidas. E eu fico me perguntando: você que entrou aqui hoje, como é que está a tua vida? Com quem você se parece mais? Você se parece mais com Uzá? Ou você se parece mais com a mulher do fluxo de sangue? Sim, porque esses personagens para mim são arquetípicos. Esses personagens comportam todos os seres humanos. Eles revelam dois modelos de espiritualidade. A espiritualidade segundo Uzá é a espiritualidade da religião, da mesmice, da religião da tradição, da religião da liturgia oca, da religião dos dogmas, da religião da consciência cauterizada, da religião do coração petrificado, daquele que se acostumou com o sagrado. Por isso que Isaías, quando viu a Deus, disse: eu vou morrer, eu vou me acabar, estou perdido. Porque Isaías havia se acostumado com o sagrado. E olha, meu irmão, se Uzá, que era sacerdote, e Isaías, que era profeta, se acostumou com o sagrado, imagina eu e você. Porque o simples fato de nós virmos à igreja, o simples fato de participarmos de movimentos, o simples fato de nos reunirmos, não significa que Deus está construindo em nós uma história nova, que Deus está esculpindo em nós um caráter novo, que Deus está mudando os nossos conceitos e princípios e valores, e ressignificando a nossa consciência e pacificando o nosso ser. Pelo contrário, não raras vezes o que tem encontrado é gente com um longo currículo eclesiástico, com muitas realizações, porque nós achamos que Deus está atrás de homens e mulheres performáticos, uma espiritualidade de fazer e não de ser. Mas Jesus disse que aquele que nele cresce, do seu interior fluiriam rios de água viva. Não é do exterior, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Tem que acontecer no coração primeiro, para se desdobrar na vida.
Porque se não acontece dentro, jamais se projeta para fora. Porque o que se projetar para fora é banal, é trivial. Essa é a espiritualidade segundo Uzá. É a espiritualidade da mesmice, de quem se acostumou com as coisas de Deus, que não tem mais paixão, que não se emociona mais, que não se alegra mais, que não chora mais. Talvez tenha atingido um nível de espiritualidade que lhe coloque acima de tudo isso, que isso é coisa para quem é infantil. Toda vez que eu subo no púlpito, eu faço uma oração, e ela é muito simples: nunca permita que eu perca o temor do Senhor. Nunca permita que eu perca a paixão. Nunca permita que eu perca a referência de quem tu és e de quem eu sou. Bem disse João Batista sobre Jesus: convém que ele cresça e que eu diminua. O caminho do homem e da mulher de Deus é para baixo, jamais para cima. Usar esse homem das tradições, dos preceitos. Usar esse homem que não percebe as simbologias. Usar esse homem que não discerne os fatos com a sua clareza. Usar esse homem que não tem revelação de Deus. Esse é um modelo. Mas existe também a mulher do fluxo de sangue. E paradoxalmente parece que é esse modelo que Deus mais ama. Porque esse modelo é de gente sofrida, é de gente caída, é de gente que se sente perdida, é de gente que se sente excluída, é de gente que se sente deprimida, esmagada pela vida. É o modelo do publicano que não ousa nem entrar no templo. Ele fica do lado de fora e diz: eu não posso nem pôr o pé aí. Deus tem misericórdia de mim, ser propício a mim que sou pecador. É com esse que Jesus quer se abraçar. É com essa gente machucada, quebrada, falida, cansada. Aquela mulher, a mulher sem esperança, sem alegria, sem saúde. É gente que não tem mais chão, que não tem mais plano. É gente que a vida perdeu a cor, perdeu o sabor, perdeu o significado. Pois eu quero lhe dizer uma coisa essa noite: se você entrou aqui nessa situação, meu irmão e minha irmã, eu quero lhe dizer, apenas um toque de Jesus e tudo isso pode ser alterado. Amém? Qual é a sua espiritualidade? É a espiritualidade segundo Uzá? Ou a espiritualidade segundo a mulher do fluxo de sangue? Getúlio Vargas disse: quase sempre é fácil encontrar a verdade. Difícil é, uma vez encontrada, não fugir dela. Apenas um toque. Um tocou e morreu. A outra tocou e foi curada. Por quê? Porque na verdade os dois textos, com personagens tão distintos, em todos os aspectos, se constituem dois lados da mesma moeda. A moeda é a vida, e os dois lados são as duas únicas e possíveis escolhas que nela nós podemos fazer: viver com Deus ou viver sem Deus. Felipe Oliveira escreveu: tente tocar o céu e verás que nada é como você pensa. Eu quero trazer 3 lições desses dois textos para nós refletirmos essa noite, para você analisar como anda a sua espiritualidade. Talvez você tenha entrado aqui hoje justamente para ouvir isso que eu estou falando. Talvez você tenha entrado aqui justamente essa noite para ser defrontado com essa palavra que eu estou lhe trazendo. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que Deus sempre está disponível e precisa apenas ser buscado. Buscar-me-eis, disse o salmista, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uzá sempre teve aquele artefato diante de si, mas ele não sabia das implicações que ali haviam. Ele nunca se rendeu a Deus, ele nunca se quebrantou diante de Deus, ele nunca baixou a guarda para Deus, ele nunca se sentiu atraído por Deus. Como disse Jeremias: eu fui atraído com cordas de amor.
era uma religião de fachada, de ocasião. Usar esse ser desatento, anestesiado, irreverente, desconectado. A sua mente estava cauterizada, os seus sentidos estavam embotados. E aí, quando ele viu a arca escorregando, ele pensou que ali era apenas um utensílio do sagrado e meteu a sua mão. E porque meteu a mão com irreverência, porque meteu a mão sem discernir o que estava fazendo, foi fulminado na mesma hora. Uzá representava um papel, mas não havia nada no seu coração. Uzá seguia scripts, mas ele não entendia o que Deus queria. Deus sempre está disponível, ele precisa apenas ser buscado. Chaplin diz: as melhores e as mais lindas coisas do mundo não se pode ver nem tocar, apenas ser sentidas com o coração. Mas aquela mulher, ela precisava de Jesus. Aquela mulher tinha uma oportunidade única, porque Jesus não ia passar 2 vezes no mesmo lugar. Aquela mulher fez um esforço enorme. Ela quebrou com todos os preconceitos, ela correu todos os riscos, ela superou todos os obstáculos e ela se lançou no meio da multidão. Se ela fosse identificada, ela poderia ter sido apedrejada, porque ela não podia andar no meio daquela gente, ela não podia tocar naquela gente, mas ela saiu se esgueirando. Ela saiu dizendo: com licença, eu preciso passar, eu preciso tocar em Jesus. Talvez você esteja aqui essa noite vivendo essa situação. Talvez você esteja dizendo: dá licença, por favor, deixa eu passar, porque eu preciso tocar em Jesus. Talvez você esteja se esgueirando pela vida. Talvez você esteja se arrastando pelo chão, como aquele aleijado do tanque de Betesda, uma vida inteira, e você está dizendo: eu preciso tocar em Jesus. Ela tinha a expectativa de que se ela tocasse apenas um toque, e nada mais seria como antes. Ela havia gastado tudo com médico, com remédio, com terapia, com viagem, com leitura de autoajuda. Só tinha um jeito agora, ela precisava de Jesus. E Jesus estava ali, na esquina da vida. E da mesma forma como ele pode ser tocado naquele dia, ele pode ser tocado hoje. Apenas um toque. Se você tocar, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Pascal, no seu livro Pensamentos, diz: consola-te, não me procurarias se não me tivesses encontrado. Deus está à disposição. A distância dele para você é a distância de um joelho. Em segundo lugar, eu quero lhe dizer que Deus deseja dar significado e propósito à nossa vida. Ah, que tristeza, eu tenho encontrado gente que não sabe o propósito da vida. Por isso que o sábio diz que os 2 dias mais importantes da existência é o dia do nascimento, e o segundo é o dia que você descobre por que nasceu. Tem gente que já nasceu, mas não entendeu ainda porque existe. Ainda está em busca de encontrar um propósito, um significado para a vida. Assim estava Uzá. Uzá fazia parte de algo significativo, mas ele não entendia. Uzá fazia parte de algo que Deus havia projetado e planejado, mas ele não discernia, porque ele não conhecia os princípios, ele não conhecia os valores, nem os conteúdos. Uzá estava numa festa, mas a sua alma não escutava música. Davi dançava, mas Uzá talvez não entendesse, porque ele não conseguia ouvir aquela música. Por isso Nietzsche diz que estavam dançando, não puderam ser compreendidos pelos que não podiam escutar a música. É assim. Deus nos chama para dançar em Jesus. Deus nos chama para a festa em Jesus. É por isso que o pai do filho pródigo faz uma festa, não faz vigília, não faz culto de ação de graças, faz uma festa, porque em Jesus Deus dança, Deus celebra a vida, Deus se alegra. Deus quer ressignificar os nossos dias, Deus quer encher o nosso coração de conteúdo, Deus quer aplanar um caminho para nós caminharmos. Mas sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós ainda não tocamos, nós ainda não buscamos, e por isso que nossa vida, não obstante estarmos às vezes frequentando comunidade, frequentando culto, vivemos um vazio, porque a religião é o ópio do povo. Bem disse Marx a respeito disso, e é ópio mesmo, aliena.
Por isso que Jesus não veio propor religião. Jesus disse: os adoradores que o Pai procuram, o adoram em espírito e em verdade. Significa que o sagrado veio morar dentro de nós e que eu e você somos a oferta que Ele mais deseja receber. Uzá pegou a pedra quente, sem notar que era quente, pensou que era fria. Foi morto por sua irreverência. Mas aquela mulher que já não esperava mais nada da vida, ela já havia chegado onde o poço termina. E tem gente que só muda quando o trilho termina, quando a vida se desfaz, quando as forças se esvaem. Só aquele toque podia abrir uma perspectiva nova na sua vida. E ela buscou isso. Ela buscou dar um significado e um propósito à sua existência. Talvez seja isso que você precise. Talvez seja isso que vai tirar você dessa depressão. Talvez seja isso que vai tirar esse sentimento que você tem de autossabotagem. Talvez seja isso que vai mudar o seu referencial a respeito de Deus. Talvez você pense que Deus é um ser perverso, que está com uma bengala lá no céu, doido para pegar você na esquina. Ele dá um castigo, ele dá uma reprimenda, porque você confunde a imagem de Deus com a imagem do seu pai. Mas esse não é o Deus das Escrituras, porque o Deus das Escrituras diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, falidos, quebrados, desestruturados, desalmados, e eu vos aliviarei. Gabriel Amaral diz: se não soubermos mudar o canal, continuaremos a ouvir a mesma música chamada sofrimento. Aquela mulher foi identificada por Jesus naquela manhã, sabe para quê? Para que todos ali soubessem que ela não era mais uma mulher imunda, que ela não era mais uma mulher execrada, que ela não era mais uma pessoa descartável, que ela não era um ser humano sujo, que ela não era um ser humano que se podia jogar na sarjeta, que ela não precisava mais ser evitada. Foi para isso que Jesus perguntou: quem me tocou? Você imagina, meu irmão, num aperto danado, naquelas ruas de Jerusalém, uma muvuca, um vucu-vucu, vai, empurra, e vai para um lado, vai para o outro. Aí daqui a pouco Jesus diz: para. Aí, o que foi, Jesus? Alguém tocou em mim. Aí Pedro diz: mas Jesus, num aperto desse, meu pai, todo mundo toca em todo mundo e tu diz que alguém tocou em tu. Eu já brinquei no galo da madrugada. Aí quando entra ali na Rua da Concórdia, meu amigo, olha, você corra, viu? Porque o negócio comprime, dá uma pressão e vai, era pronto, era um negócio parecido com aquele, o empurra, e vai. Já, peraí, alguém tocou em mim. Alguém tocou em mim, porque eu senti que foi um toque diferente. Talvez você esteja tocando, mas o toque tem que vir do coração. O toque tem que vir da alma. O toque tem que vir de dentro, das tuas entranhas. O toque tem que sair dos escaninhos da tua alma. O toque tem que sair do mais íntimo do teu ser. E aquela mulher estava desesperada. E quando ela tocou em Jesus, imediatamente saiu o poder. E ela foi curada. E Jesus disse: alguém me tocou. E ficou aquela confusão. Quem tocou Jesus? Eu não fui. Aí já ficou, o pessoal ficou pensando assim: aí vai dar uma bronca, vai dizer que tocaram nele. Aí foi você? Não, eu não fui. Você tocou? Não, eu que não. Aí a mulher disse: fui eu que toquei. Fui eu. E Jesus fez aquilo de propósito. E aí ela se apresenta. E as suas vestes estão limpas. Antes elas eram manchadas de sangue, mas agora elas estão limpas. E aí Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Talvez você esteja se sentindo com a vida suja, talvez as tuas vestes estejam sujas, mas o profeta Isaías no capítulo 61 diz que ele vai trocar essas vestes de imundície por vestes de louvor, e vai trocar a nossa agonia e o nosso espírito angustiado, colocando em nós um novo cântico, um cântico de louvor ao nosso Deus. Amém, queridos?
Cecília Meirelles, no seu Vaga Música, diz: a vida só é possível se for reinventada. Em último lugar, eu quero lhe dizer que toda a existência pode ser alterada apenas com um toque. Uzá estava apenas vendo o imediato, o tangível, o racional, o lógico, o óbvio, o mensurável, o explicável. Ele viu a arca despencando, ele não pensou, ele racionalizou, ele não entendeu o que se projetava para além daquilo, ele não discerniu, porque dentro dele não havia conteúdos, ele não sabia quem era Deus, ele não percebia quem era Deus, por isso ele tocou e por isso ele morreu. Um toque e a sua existência foi alterada, porque ele não mediu as consequências de ignorar a Deus. Tocar naquele artefato não era apenas impedir que ele se espatifasse no chão, não. Por isso que a Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isso também se fará. Um toque e a vida pode ser alterada, uma escolha e a vida pode ser alterada, uma decisão e a vida pode ser alterada. Mas aquela mulher, ela entendeu que tudo que lhe restava era tocar. Ela queria tocar, ela queria escolher Jesus, ela queria se abraçar com Jesus. Se ela pudesse, ela tinha voado em cima de Jesus, mas ela sabia que apenas um toque era suficiente. E ela colocou todas as suas expectativas em Jesus. Eu não sei qual é o teu drama, não sei qual é o problema que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa: coloca as tuas expectativas em Jesus, coloca a tua esperança em Jesus. Não confia em homem, não. Não confia em promessa de homem, não. Não confia na tua capacidade, nem no teu talento, não. Não confia na tua força, nem na tua habilidade, não. Confia em Jesus. E com um toque, Ele pode mudar para sempre a sua vida. Talvez não mude para ser aquilo que você quer, mas certamente mudará para ser aquilo que você precisa. Aquela mulher faria qualquer coisa, ela daria qualquer coisa por aquele toque. O que você está disposto a fazer para tocar em Jesus? Até onde você vai? Até onde vai o seu amor por Jesus? Até onde as decisões que você tem que tomar serão tomadas? As escolhas que você tem que fazer serão feitas? Até onde? Porque o que muda a vida é isso. São as decisões e as escolhas que nós tomamos. Moisés juntou o povo de Israel, a Carral, a Assembleia de Israel, e disse: eis que o Senhor hoje põe diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida. Eu quero vos dizer essa noite: Deus põe hoje diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida para que vivais. Por isso Jesus disse: quem crê em mim está salvo. Aquele, porém, que não crê já está condenado. Esse toque pode mudar o passado, ressignificar o presente e alterar o futuro. Toda a existência pode ser mudada com apenas um toque. Essa noite Jesus é essa pedra de toque na tua vida. Ele é a pedra angular. É Ele quem transforma, quem muda, quem altera. Não por força, diz o profeta, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Essa noite o Senhor te diz: não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. Não ande mais pela trilha de Uzá. Escolha o caminho dessa mulher quebrantada, dessa mulher que queria um encontro único com Jesus. Deus quer tocar na tua vida hoje, agora. E esse toque pode alterar tudo. Não adie mais, não retarde mais, não racionalize mais, não coloque mais desculpas. Hoje é o dia. Henri Torreal diz assim: não é possível matar o tempo sem ferir a eternidade. Apenas um toque.
e a sua vida nunca mais será a mesma. Hoje é a noite de você ser tocado por Jesus. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Se você deseja receber esse toque de Deus essa noite, levante do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Amém, amém, amém. Mas faça isso rápido, nós temos pouco tempo. Apenas um toque de Deus na tua vida. Os que estão aqui em cima podem se aproximar aqui. Os que estão embaixo venham por altar. Um toque, para que tudo seja alterado. Hoje é o dia de você ressignificar a tua vida com Deus. Hoje é o dia do teu encontro com Deus. Hoje é o dia de Deus olhar para você e dizer: filho amado, filha amada, vá em paz, a tua fé te salvou. Enquanto cantamos esse cântico, você vai se deslocando, e ao final eu vou estar orando por você. Com olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, a intimidade na adoração. Como um filho eu quero um abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua orla, eu quero tocar como um filho toca, apenas um toque. Apenas um toque. Apenas um toque no teu coração. Toque de Jesus. As lágrimas rolam, Nada será como antes. as mãos se levantam em adoração. Um toque. Apenas um toque. Recebe essa noite o toque de Jesus. Apenas um toque no teu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Apenas um toque. Meu Pai, essa noite eu intercedo por essa gente que está aqui no teu altar, Senhor. Gente que se aproximou e que veio com o coração quebrantado, com a vida rasgada, com a alma exposta, pedindo apenas um toque do teu poder, Senhor. Porque nós não queremos andar como andou usar, não queremos andar na mesmice, na caducidade da letra, na religião que mata, na repetição de ritos que não tem significado, mas nós queremos uma espiritualidade que faz de nós sair rios de água viva. Nós queremos viver esse evangelho apaixonado. Nós queremos nos encher de conteúdos e valores novos, porque queremos fazer escolhas diferentes, queremos construir projetos diferentes, Senhor. Por isso vem sobre nós agora como o orvalho de Hermon, e vem o teu Espírito sobre nós, e pacifique as nossas dores, as nossas guerras, e sare a nossa alma, e levante-nos do monturo de cinzas, Senhor. Ó Deus, faze-nos essa noite voar como águias. Levanta-nos, salva-nos, enche-nos do teu Espírito para a glória do teu nome. Perdoa os nossos pecados e abençoa o teu povo por Cristo nosso Senhor. E o povo do Senhor diga amém. Aleluia. Vamos voltar aos nossos lugares. Apenas um toque, apenas um toque no teu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no teu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Aleluia. Quantos sentiram o toque de Jesus entre nós, digam amém. Aleluia. Vamos agora